Palavra, mais ou menos 1 hora. Alô? Oi, Betor. Oi. Oi, Betor. Oi, pastor. Estou ouvindo, estamos ouvindo. Sim. Então, eu posso... mais ou menos 1 hora, um pouco menos. Eu vou num certo ponto que eu encerro, né? E eu queria saber das pessoas que estão me ouvindo, são pastores, são líderes, são obreiros, são missionários. Aqui tem de Uma tudo, ideia pastor. de quem está me ouvindo. Aqui tem Alô? missionário, aqui tem missionário fora do Brasil, da Turquia, pastores aí do Brasil, tem missionários aqui da África do Sul, tem intercessoras, tem pastoras, só gente boa. Ok. Aquele quadrinho menor não gasta menos? Não. Mesma coisa, né? Então, tá bom. Você que está me ouvindo, e o Beto me conhece bem, né? Creio que vocês também, em parte, conhecem, né? Eu tenho 85 anos e estamos aí servindo o Senhor, né? E eu quero, então, começar com uma frase que eu coloquei aqui no caderno. Esse caderno aqui, ó, esse caderno grande, eu compro esse caderno lá em Varanasi, viu? Tem lá uma livraria que me vende esses cadernos, né? Tem um menor também, mas esse caderno aqui é só sobre esse assunto, entendeu? E então ele começa, enfim, eu vou começar com uma frase que eu coloquei aqui na primeira página do caderno. Pelo sangue de um cordeiro, eu entro em um tabernáculo terreno. Quem quiser anotar, pode ir anotando, tem passagens bíblicas, né, que eu vou estar lendo. Eu vou pedir até o Adonias, pastor Adonias, meu genro, que vai lá ler as passagens bíblicas para mim, né? E quando for necessário. E então, pelo sangue de um cordeiro, eu entro em um tabernáculo terreno. Pelo sangue de Jesus, eu entro em um tabernáculo celestial. Hebreus 9. No Santo dos Santos celestial, onde o Senhor hoje está como sumo sacerdote. Ele alcançou essa condição de sumo sacerdote, está assentado em um tabernáculo celestial, né? E o livro de Hebreus, irmãos, é o livro que mais ensina sobre esse tabernáculo celestial. Quando você alcança Melquisedeque, você alcança esse tabernáculo celestial. Quando você alcança Melquisedeque. Por quê? Quando você, através do sangue de um cordeiro, lá no Velho Testamento, as pessoas tinham o seu pecado perdoado. Ele pecava, pegava o cordeiro, qualquer um pecado lá mais grave, né, e tudo, ele levava lá no tabernáculo, onde esse cordeiro, no átrio, ele era sacrificado, né? Ele pegava o cordeiro, levantava assim, né, em oferta pelo seu pecado, né, simbolizando a vinda do cordeiro pascal, né, que foi o Senhor Jesus, né?
Então, ele podia entrar no tabernáculo terreno. Esse tabernáculo terreno, nesse tabernáculo, o Santo dos Santos é acessado uma vez por ano. No tabernáculo celestial, o Santo dos Santos está aberto. O véu rasgou-se, então eu posso entrar no tabernáculo celestial a hora que eu quiser entrar, né? Então, eu quero deixar esse conceito do tabernáculo terrestre e de um tabernáculo celestial. E o Melquisedeque nos ensina isso, como alcançar essa mudança de sacerdócio. Vamos lá. Eu vou ler, Beethoven, o que está no caderno, vou citar o que está no caderno para não perder nenhum ponto, né? Nessa conversa de aproximadamente 1 hora, né? Abraão, ele vivia entre pessoas que não tinham consciência do pecado, lá em Canaã. Tinham 7 povos que não tinham consciência do pecado, né? Eles eram descendentes de Cão, o filho de Noé, né? Então, eram todos eles idólatras, serviam os demônios, né? Abraão chega lá como missionário e ele estava preparado para aquele momento. Entre um povo idólatra, né? E aí ficou melhor, né? Puxou o pessoal aí, né? Então, gente, ele não foi afetado por aquela situação de viver no meio de um povo idólatra. Mas o sobrinho dele foi afetado. O sobrinho dele, Ló, não estava preparado para viver entre pagãos daquele nível. Por isso, Abraão é o principal missionário no Velho Testamento. É ele e Jeremias. Os dois, os principais missionários no Velho Testamento. De Davi não vamos falar agora, não. Mas esses dois, né? Abraão é o principal, é o padrão de missionário. Abraão, ele é um padrão de missionário, né? Ele chegou onde ninguém sabia nada sobre Jesus. Nada. Não sabia nada sobre o Deus eterno. Ao contrário, eram idólatras, todos eles, e adoravam demônios, né? Então, esse é o lugar do missionário. No Novo Testamento, os missionários, os apóstolos, vamos citar os apóstolos, que foram para as nações, todos eles foram todos eles para lugares entre povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, Melquisedeque nos ensina isso, nos ensina a fazer missões do jeito certo. O Beethoven está na Jordânia, um lugar extremamente necessitado do Evangelho, né? Então, lá tem alguma igreja, mas é muito restrito, e ele está pregando em um lugar onde, de fato, o Evangelho precisa
precisa acontecer lá, não é? Bom, então, Ló, por que ele foi influenciado? Porque ele não estava preparado para aquele momento ali, né? E ele acabou indo para Sodoma, indo morar em Sodoma, se tornou prefeito de Sodoma, não é? E, finalmente, acontece que Sodoma é queimada, né? Enfim, quero que você guarde esse conceito. Abraão estava preparado, Ló não estava. Muito bem. Outro ponto. Com Melquisedeque, aprendemos a viver uma vida que não tem lugar para o pecado. Guarda esse conceito. O que o Senhor quer é que eu nunca peque. Eu posso pecar. 1 João fala que eu posso pecar, né? Se eu falar que eu não peco, eu estou pecando, está errado. Mas eu posso viver uma vida sem pecar. Eu posso passar muito tempo sem pecar. E se eu pecar, eu tenho um remédio, né? O que eu quero dizer, ele nos ensina a ver uma vida onde não tem lugar para o pecado. Se você pecar, se você está em Melquisedeque, você cometeu um pecado, você falou mal de alguém, por exemplo, que é um dos maiores pecados apontados na Bíblia, né? O meu áudio está bom, falo mais baixo, falo do mesmo jeito, está bom? Está ótimo, pastor. Está ótimo. Então tá bom. Em Melquisedeque, nós alcançamos uma vida onde mesmo as cicatrizes do pecado poderão ser removidas da nossa consciência. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. O pecado deixa cicatrizes na nossa consciência, às vezes também no nosso corpo, mas estou falando da nossa consciência aqui, né? Então, Melquisedeque nos ensina isso, que eu posso viver uma vida onde as cicatrizes do pecado são removidas. Lá no céu, só tem uma pessoa que eu vou poder contemplar as cicatrizes do pecado daquela pessoa, que é do nosso pecado nele, é o nosso Senhor, né? As mãos furadas, né? Os pés perfurados, o lado perfurado. Essas cicatrizes ficarão para toda a eternidade. Mas as nossas não. As nossas, em Melquisedeque, elas são removidas da nossa consciência. E só então você poderá alcançar uma santificação que você não imaginava possível. Alcançar um certo nível de santificação, de perfeição do caráter, que você não imaginava que poderia alcançar. Nesse momento, vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui do meu lado com meu genro, o pastor Beethoven. Adonias, eu falei que é. É Adonias, né? O Beethoven é meu genro de outra forma, espiritual, né? Porque a esposa dele é mais crente que ele, né? Então, e é minha filha, ela foi formada aqui conosco, né? Então, irmãos, o Adonias
Digamos que eu falei mal do Adonias para alguém. Em seguida, a minha consciência vai estar tão ligada com a santidade, e a Bíblia proíbe falar mal das pessoas, que imediatamente eu vou entender o meu pecado e vou confessar. Adonias, eu falei mal de você, rapaz. Olha, para uma pessoa ali hoje. Me perdoe, entendeu? Então, essa cicatriz vai desaparecendo. E a sensibilidade do meu relacionamento com o Senhor, ela aumenta fortemente. Ela só vai crescendo, né? Ela só vai aumentando, né? Melquisedeque nos ensina a viver além do nosso tempo. O que é isso? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Melquisedeque nos ensina que isso é possível agora. Viver uma vida além do nosso tempo. Eu vou citar alguns exemplos sobre isso daqui a pouco, né? Pessoas que viveram além do seu tempo, né? Elas viram mais longe, né? Foram mais longe em Deus, né? O nosso Senhor veio para mim, Hebreus 5,16. Se vocês quiserem entender sobre Melquisedeque, o livro que ensina, o principal livro que ensina tudo sobre Melquisedeque é o livro de Hebreus, viu? Então, vá para 5, verso 6. O Adonias vai ler um versículo aqui para nós. 6:16. 5 é 4, 5 vai colocar 2. Não, 5, verso 6. 5:6 diz: como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja bem, me presta aqui. É isso mesmo. Aqui está falando o nosso Senhor. Olha aqui, ó. Versículo 6. No final do tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, como homem, alcançou essa ordem sacerdotal. Como homem, né? Está aqui. Agora, veja bem, o verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Veja, o homem Jesus, homem, teve que ser aperfeiçoado. Ele aprendeu a obediência, porque se você quiser participar dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque, cuja ordem o nosso Senhor ele é sumo sacerdote dessa ordem, né? Você, duas coisas aqui, ó. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade,
embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, gente, se você quiser, você vai entrar num processo mais profundo de sofrimento. De alguma maneira, você vai pagar um preço mais alto para alcançar algo infinitamente mais alto lá em cima. Então, o nosso Senhor, como homem, ele foi o exemplo em tudo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Melquisedeque, essa caminhada que você começa e você vai perceber que a vida... Mas mudou para mim, agora que eu tomei uma decisão de alcançar a ordem sacerdotal de Melquisedeque, mudou tudo na minha vida. Nada dá certo. Nós estamos em busca da bênção. Amém? Mas tem um outro lado. Tem um lugar que eu preciso alcançar, que é eterno. Essa ordem inferior, que é a ordem sacerdotal de Levi, essa ordem inferior, ela não pede isso aqui. Ó. É muito mais simples, não vou tocar nisso agora. Né? Tendo sido, verso 9, Hebreus 5:9, aperfeiçoado. Olha só, ele foi um homem completo. Ele tinha corpo humano, escute isso, ele tinha uma alma humana, e ele tinha um espírito humano. Ele era 100% homem. Ele aprendeu, está aqui na Bíblia, a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Esse texto aqui é de uma importância extrema para todos nós. Eu passo por provas, eu prego isso todo dia, que você não imagina. Já tive minha vida em risco várias vezes, algumas vezes, a minha vida em risco nas nações. Hoje, irmãos, prepara, se você quer. Há 4 dias atrás, eu comecei um tratamento para um câncer da próstata. É porque eu pequei? Não. É uma vida normal que você leva. Você pode viver milagres, eu também conheço milagres. O senhor o meu corpo já viveu milagres. 2 vezes muito marcantes, outras vezes, mas 2 muito marcantes. Então, milagres, mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. E hoje há uma teologia que quer nos afastar do sofrimento. Ele não... Está aqui, ó. Me impressiona que a salvação é para aqueles que lhe obedecem.
Porque se você quiser ser arrebatado, viver uma vida eterna com Ele, na presença dEle, contemplando o rosto dEle, você vai ter que pagar um preço legal, e um deles é fazer a vontade de Deus para você. Nosso Senhor nunca pecou, nunca falhou, e cumpriu toda a vontade de Deus para ele. Por isso ele alcançou. Ele hoje é sumo sacerdote dessa ordem, né? Então, é uma ordem sacerdotal, importantíssima, a mais alta que existe, irmãos. Se você alcançar essa ordem, você vai sentar num trono, você vai governar o universo para sempre. Mas há uma teologia hoje que nos tira disso. Nos faz viver uma vida normal. O cristão que quiser viver isso, não vai viver uma vida normal. Não tem como. Por isso eu disse aqui, nos ensina a viver uma vida além do nosso tempo. Você está vendo lá na frente, você está vendo um trono. Você está vendo o final da linha. Você está passando por lutas e tal, mas você está vendo o final da linha, né? Bom, vamos continuar. Verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Pai o nomeou sumo sacerdote dessa ordem. E é nessa ordem que ele quer que eu entre. Então, vamos voltar. Aqui é só uma introdução, mas colocando aspectos os mais importantes, né? Essa ordem sacerdotal, irmãos, fala... Pega que diabo. Não tem ali. Pega da torneira. Aliás. Então, irmãos, nessa ordem sacerdotal, você alcança, você vai começar a ver, perceber grande manifestação do poder de Deus na sua vida, no evangelismo, onde você for, você vai ver a manifestação do poder de Deus, né? E eu vivi isso um dia, mais de uma vez na Coreia do Norte, mas especialmente um dia na Coreia do Norte, onde eu não morri, não fui fuzilado, porque não era o tempo. Você não morre antes do tempo, né? Mas eu estava, enfim, você pode viver momentos como esse, né? Mas você vai ver também o poder de Deus, né? Melquisedeque ofereceu a Abraão duas coisas, pão e vinho, que são os elementos da ceia, né? Pão e vinho, né? São esses elementos. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque vem ao encontro dele,
o ministério dele muda radicalmente e rapidamente. Então, é hora de nós, cristãos, buscarmos esse ministério, né, esse encontro com Melquisedeque, né, esse encontro com ele. Quem é Melquisedeque? Eu preciso aprofundar mais nessa introdução para poder contar para vocês, dizer quem é ele, né? Mas vamos lá, porque tem muita coisa antes disso para vocês entenderem, né? A manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus, ela pode ocorrer para você diariamente. Diariamente. Você pode experimentar a manifestação da glória do Senhor diariamente. Eu tenho experimentado isso, geralmente de madrugada, quando eu estou orando, quando eu estou adorando, né? Eu tenho experimentado, né? Bom, pão e vinho, né? O que aconteceu com ele antes? De se encontrar com Melquisedeque. Houve uma situação lá de fome, lá na terra dele, né? Ele foi para o Egito. Ele já estava lá, foi para o Egito, né? Abraão fez 4 altares. Um altar em Siquém, quando ele chegou na terra. O segundo altar em Betel, ele estava caminhando em direção a Jerusalém. O terceiro altar em Hebrom, foi um altar muito importante, porque quando ele estabelece Hebrom, por exemplo, ali foi onde Davi foi ungido rei por todas as tribos de Israel, né? Quando ele alcança Hebrom, levantou um altar em Hebrom, o ministério dele prosperou de maneira muito forte, muito importante, né? Então, antes disso, o que aconteceu? Ele construiu o primeiro altar em Siquém, começou bem, caminhou em direção a Jerusalém, construiu um altar em Betel. Só que o altar de Betel estava com a frente voltada para uma cidade chamada Ai. Ai significa monte de ruínas. Então, gente, a vida dele estava dividida entre o mundo, a árvore do conhecimento, e dividida entre servir o Senhor. O que aconteceu? Ele foi parar no Egito. Ele foi parar no Egito. Então, ele foi buscar o suprimento do Egito. É o que a maioria de nós faz. A maioria, eu fiz isso muito tempo. Fui empresário, né? Durante anos eu fui empresário, me suprindo do Egito, né? Não está errado ficar rico, não. O problema é porque eu estou ganhando dinheiro. Esse é o ponto, né? Então, irmãos, ele buscou o suprimento do Egito. Não, a minha fonte é uma só. A palavra do Senhor diz no Salmo 87, 7. Todas as minhas fontes estão em ti. Não é o Egito. Ele ficou lá alguns anos. A sua mulher tornou-se esposa de Faraó. Ele ficou muito rico. Faraó deu todo apoio para ele ficar rico.
o neto, o sobrinho dele também ficou muito rico, não é? Então, era necessário, porque ele tinha um chamado, que Melquisedeque passasse na vida dele. Que Melquisedeque, que ele se encontrasse com Melquisedeque. E você precisa disso, cada um de nós. Eu me lembro muito bem quando o senhor veio falar pessoalmente comigo, assentou-se na beira da minha cama. Me lembro, nunca vou esquecer daquele dia, ali, me ensinando no Evangelho de Mateus. Nunca vou esquecer aquilo. Ele pessoalmente veio e sentou ali. Então, o momento que ele vem e vem falar com você pessoalmente para te dar uma direção que você precisa. Quando ele veio, ele me deu o dom de ensinar. E eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei. Eu sei ensinar, não sou um pregador. Né? Se eu pegar uma igreja com 500 membros para pastorear, dentro de 2 anos ela só tem 250 membros. Porque eu sou mestre, o pessoal, é uma palavra dura, não dá. Né? Eu não sei se da próxima palavra, se o Beto vai me dar uma chance, né? Se vocês vão aparecer também, não sei. Né? Ou não, aquele pastor da cabeça branca, não dá para ouvir mais, não. Então, irmãos, suprimento do Egito. Avalie isso. Quanto tempo, por exemplo, você usa no trabalho? Quanto tempo você está trabalhando? Quanto tempo você ora todo dia? Melquisedeque está me ensinando a orar mais. Se você for examinar a pessoa de Jesus, ele está no monte, de muita oração, né? O nosso Senhor. Então, foi necessário que Melquisedeque viesse, porque ele tinha sede. Ele tinha sede de conhecer mais do Senhor. Ele tinha sede. Né? E Melquisedeque veio falar com ele. Né? Então, quando isso acontece, abra aqui para mim, Gênesis 14, quando Melquisedeque vem. 14, 16, 14, nossa, não é Gênesis? É 14, isso. Ou é 16, 14? É 14, né? Deixa eu encontrar um texto aqui. Pastor José, Gênesis 14, versículo 16, está querendo, versículo 18, Melquisedeque abençoa Abraão, é esse que o senhor quer? É esse que eu quero, está aqui. O 14. Eu já estou aqui na hora. Obrigado, irmã. Nada. Melquisedeque de Salém trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Que rei? Rei de Salém. Significa Salém. Significa paz. Então, ele é rei de paz. Salém significa rei de paz, né? Ela abençoou Abraão, tal, e tudo, né? E veja aqui o que acontece. Abraão lhe deu o dízimo, né? No 20. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, olha aqui, ó. Dá-me as pessoas. Porque aqui, anteriormente, tem uma guerra lá e 4 reis vencem 5 reis.
e leva um grande despojo. Inclusive, o sobrinho dele foi sequestrado. Ele ajunta, então, os seus servos. Olha esse homem. Ele tinha 318 servos formados nascidos na sua casa. Você imagina a grandeza desse homem, financeira e de liderança. Muito grande, né? Muito grande. Então, daí, quando ele chega, ele ganha a guerra, resgata aquele grupo, pessoas, bens, tudo, traz tudo de volta. O que ocorre, irmãos? O rei de Sodoma, nessa época, o rei de Sodoma chamava-se Bera, que significa filho do mal, né? Filho do mal. O rei de Sodoma fez uma proposta para ele. E aqui que os pastores têm caído direto. E nós caímos em mãos erradas lá em Brasília por causa disso aqui, ó. Isso aqui, irmãos. Principalmente por causa disso aqui, né? Porque os pastores estão investindo em coisas, em bens, em tijolo, em prédios cada vez mais bonitos, os crentes construindo casas cada vez melhores, carros cada vez mais luxuosos, investindo em coisas ao invés de investir no reino. Não está errado ficar rico, não vou pregar sobre isso, não está errado você ficar rico, desde que o dinheiro não seja seu, o patrimônio não seja seu. Você pode ter o patrimônio de R$1 bilhão, só que não é seu. Esse é o ponto. Então, só que agora os pastores fizeram isso aqui, ó. Foram na proposta do rei Sodoma. Quem está em Melquisedeque não aceita essa proposta nunca. Porque entende o princípio, né? Daqui na minha igreja, aqui em Montes Belos, eu estou aqui, tem homens que têm bastante dinheiro, mas que estão totalmente envolvidos com o reino. A gente prega isso aqui o tempo todo, né? Olha, dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Quer dizer, nós estamos usando talentos, dons extraordinários, que não estão usando nem os talentos, nem os dons, nem o dinheiro, nada. Estão em igrejas muito ricas, geralmente, ou até mais pobres, mas não. Ficou sem som, pastor. Só ativa o seu som. Adonias, ative o som do pastor José, por favor. Ok, voltou, pastor José. Ok. Então, entenderam isso? Qual é a proposta de Bera, o rei de Sodoma? Dá-me as pessoas, igrejas. Milhões, se estiver na igreja hoje, estão no mundo. 60% aproximadamente dos presos no Brasil já passaram por uma igreja evangélica. Foram crentes de uma igreja evangélica. Por causa dessa troca aqui, ó, dos bens. Nosso Senhor não era assim.
Nossa, o senhor não... Ele falou que ele não tinha um travesseiro. Ele falou. Então, não está errado ter dinheiro, gente. O problema é que o dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu. O dinheiro é dele. Minha casa é dele, meu carro é dele, minha fazenda é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Não é? Então, aí Abraão respondeu, olha a resposta. Levanta a mão ao Senhor, verso 22. O Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Ele aprendeu a lição, irmãos. Ele aprendeu a lição. A esposa dele se tornou esposa de Faraó. Ele ficou muito rico lá, mas ele entendeu, ele aprendeu essa lição de não usar nada de Sodoma, nada do mundo. Absolutamente. Nós somos separados. Eu falo, nem um fio aqui, nem um fio de cabelo, nem uma correia de sandália. Olha aí. Ele não quer mais nada do rei de Sodoma. Então, Melquisedeque me separa. Ao mesmo tempo, nos separa, nos une. Porque agora eu estou preparado para ganhar almas. Agora eu estou preparado. Eu não estava. 2%, irmãos, dos crentes brasileiros ganham uma alma a cada 10 anos. 2%. E quem não ganha alma, o que acontece? É impossível ser arrebatado. Impossível. O nosso arrebatamento vai depender, no dia do tribunal de Cristo, de quantas almas eu já ganhei para Jesus. Quando ele sobe para Deus, ele levou cativo o cativeiro. Milhões e milhões de almas ele levou e entregou ao Pai. O relatório dele foi muito bonito, entendeu? Muito lindo o relatório dele, está descrito aqui no Salmo 24. Então, irmãos, vejam bem, se eu envolvo com as coisas de Sodoma, e só Melquisedeque para me livrar disso. Irmãos, eu fui um homem rico. Eu ainda tenho um certo patrimônio, não é muito, mas eu tenho. Mas eu tinha muita coisa, irmão. Tinha 2 hospitais, tinha algumas fazendas, tinha avião, tinha agência de automóvel. Eu ganhava muito dinheiro. Mas e daí? Eu estava traindo minha esposa. Eu tinha perdido a salvação. Eu não morri porque não era a época. Não era a época de morrer. E o Senhor me trouxe de volta através de um encontro com Ele. Então, busque isso. Bom, vamos chegar num ponto que eu vou chegar nesse ponto, já são 5 horas. Ô, Beethoven, pode ir mais uns 10 minutos? Eu Pode não te ficar à ouvi, vontade. não. Pode ficar à vontade. Eu estou em casa, estou tranquilo. Por mim, se o senhor quiser mais pegar aí mais 1 hora, para mim está tranquilo. Ok, mas não, eu vou estar falando mais uns 10 minutos, mais ou menos. Eu queria Ponto... Tá, Sim, eu queria pode falar. só pedir uma coisa para o senhor, pastor. Eu não sei se vai ser possível hoje, depois que o senhor concluir esse assunto, que o senhor desse assim, rapidamente, se o senhor puder, lógico, falasse um pouquinho sobre aquele vídeo que o senhor mandou para mim, do Rodrigo Silva,
que fala sobre o inferno, que eu mandei para esse grupo aqui. Isso deu muita conversa. Tá, ok. Eu posso falar um pouquinho. Tá bom, obrigado. Então, irmãos, Melque significa rei e sacerdote. Melque. Melquisedeque. Melque significa rei e sacerdote. Quando ele vem, ele se identifica como rei de Salém, né? E como sacerdote, né? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele vem, isso, Melque significa isso, né? Agora, irmãos, Abraão vai receber um outro nome. Depois que ele se encontra com Melquisedeque, ele vai receber um outro nome, né? Agora não tenho tempo de falar desse novo nome de Abraão. Está lá em Gênesis 17. Quem está mais interessado pode anotar lá onde ele recebeu esse novo nome, né? Em Gênesis 16, Melquisedeque vem, em 17 ele recebe um novo nome, né? Então, o que é necessário, então? Faz o seguinte, eu vou parar e vou comentar, eu vou parar aqui, porque eu teria que falar sobre Gênesis 17. E aqui, só aqui daria uma aula, né? Só aqui daria uma aula. E, então, eu vou parar aqui, falando sobre... Eu fui até rei e sacerdote, né? E depois, oportunamente, nós vamos estar conversando de novo sobre esse assunto, né? Irmãos, e essa palavra que eu vou falar agora sobre o Rodrigo Silva não é uma difamação, não é isso. Ele é um homem que tem servido muito o povo de Deus como que é a profissão dele, né? Arqueólogo, né? Arqueólogo. Como arqueólogo lá em Jerusalém, Israel. Nesse aspecto, ele tem servido muito, né? Ele é adventista, né? E Ellen White, ela fundou o adventismo. Olha lá quem foi ela, né? Então, o que acontece? Quando ele entrou numa veia, ele alegorizou. Eu não posso alegorizar a Bíblia, né? Se aqui em Apocalipse, em todo lugar da Bíblia, fala que o inferno é algo eterno, então eu não vou discutir com o Senhor. Por que é eterno? Eu não sei. Eu tenho algum indício, né? Algum indício, né? Aqui em João 16, deixa eu ver ali, João 16, que eu não ia falar sobre isso, eu não estou com os textos anotados. Deixa eu ver aqui se está aqui. João 16. Olha aqui, ó. Aqui tem um indício. Eu não sei, mas aqui há um indício aqui. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que ocorre? Se você segue o sistema do mundo, você vai para o inferno, e da mesma sorte que o inferno está aqui acha aqui para mim, em Mateus 25. Então, o inferno, veja bem, o destino de quem seguiu o mundo, que o mundo é guiado pela serpente, seguiu aquele sistema do mundo, o diabo vai para o inferno eternamente. Foi criado para isso. O inferno foi criado, não tem aqui memória deles. Aqui, ó, em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você seguiu o caminho do diabo. Você seguiu o que ele mandou. Você vai para o fogo eterno. Esse é o entendimento que está aqui nesse texto. Explica tudo? Talvez não para nós, mas para mim me satisfaz. Porque eu segui o sistema do diabo. Eu segui o sistema do mundo, da árvore do conhecimento, né? Então, eu vou para o inferno juntamente com ele. Ele vai eternamente, eu vou também eternamente, né? Não há mais recuperação para ele. Esse é um lado. Vou colocar só isso para você ter uma ideia de que porque é eterno. Então, gente, aqui ele fala, criado para o lago, para o fogo eterno, é fogo. E lá em Apocalipse 14 é fogo e enxofre. E tem fumaça que sai o tempo todo. E o Rodrigo Silva fala de uma coisa assim, como é que ele fala? É uma expressão que ele usa, que é um tormento, né? Mas é um tormento, não é um fogo que queima. Mas está contrário a tudo que fala aqui na Bíblia. Totalmente contrário. Então, é um fogo eterno mesmo. Agora, vamos explicar isso como? Como vamos explicar isso? É decisão daquele que criou o universo. Ele não erra. Então, simplesmente, irmãos, o que acontece com o Rodrigo Silva nessa área, ele é um cara legal na área da profissão dele, muito bom, né? É um arqueólogo excelente, né? Mas quando ele vai para essa área aqui, é como o católico. O católico fala assim, ó, se você não tiver salvação aqui agora, você vai para o purgatório. Você vai sofrer um pouco. Mas seus parentes aqui vão pagando umas missas. Cada missa que pagar, você vai, porque o purgatório surgiu por causa de dinheiro. E, segundo eu sei, esse irmão está bastante rico, né? Não está errado ficar rico, né? De forma nenhuma.
Mas usar a Bíblia, mudar a Bíblia, interpretar alegoricamente a Bíblia você interpreta literalmente. Você não pode fugir da letra da Bíblia. Ela é literal. Se um dia um homem foi engolido por um peixe, pois então foi. É literal. Se um dia o Nosso Senhor andou sobre as águas, pois ele andou. Eu não vou discutir isso. Eu não vou criar uma interpretação. Moisés levanta o cajado e o mar abriu. Aí tem 1000 explicações. Não, abriu, o mar abriu. O Nosso Senhor abriu o mar. Abriu o Jordão. Então, é literal. A Bíblia é literal, entenda isso. E hoje os pastores criaram um pós-milenismo que falsifica o cristão. Tem o carimbo, mas é falso. Tem o carimbo de cristão, mas é falso. E vai para o inferno. Pastores, irmãos, pastores que vão para o inferno, muitos. Amém, irmãos? Foi bom falar com vocês. Parece que no final ficou meio... Mas você que está ouvindo, você quer fazer uma pergunta sobre a questão lá do Rodrigo Silva, ou sobre Melquisedeque? Eu posso responder rapidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, só levanta a mãozinha, eu abro o microfone e você pode fazer para o pastor José. Simone, pode falar, Simone. Eu gostaria de saber, falar, que foi Melquisedeque? Eu não compreendi muito bem por causa do som, Simone. O som não está bom, não. O áudio seu também é ruim. Queria saber quem foi Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque, pastor? Na terceira aula eu te conto. Irmãos, Melquisedeque foi uma teofania, mas eu vou falar isso depois. Vou explicar o que é isso, oportunamente, tá? Mais alguma observação? Né? Então, tá bom. Só agradecer ao senhor, pastor. Pela participação de vocês, Beethoven, pela sua liderança que está crescendo, né? Graças ao Senhor. Obrigado pela oportunidade. Né? É uma honra, pastor, ter o senhor aqui. Para mim também, me sinto honrado e que o senhor possa abençoar cada um que ouviu, né? Anotou, está gravado, né? Está gravado. E... Você gravou, Beethoven? Gravei, está gravado. Está gravado, né? Aí Sim. depois você manda a gravação para Adonias para mim, tá? Certo, com certeza. Vou mandar sim, pastor. Vamos pensar num próximo domingo para a gente tentar continuar esse assunto aqui. Né? Tá, joia. Com certeza. Okay, com certeza. Então, fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, gente. A MCM tem um intensivo. O intensivo está acontecendo em janeiro, não é isso, pastor José? Em janeiro. Em janeiro. São 3 feiras em janeiro. Quem puder participar é em Trindade, Goiás. Basta só entrar no site da MCM, fazer a sua inscrição. Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Está ali alguns dias, 2 semanas ou 3 semanas, pastor? 21 dias, né? 3 semanas,
Amém. Vale 3 muito a semanas. pena, gente. Tá? Então, tá Vale. bom. Futuramente, nós vamos continuar falando sobre Melquisedeque, tá? Ok, Deus pastor, abençoe. muito obrigado. Deus abençoe. Mestre Adonias, Então, tudo bom, né? tudo jóia, meu amigo. Eu vou salvar aqui e eu já te mando, tá bom? Beleza. Tá Te bom, um te abraço. vejo aí, cara. Tchau, tchau. Tchau. Amém, gente. Obrigado, Adonias. Gente, amanhã nós vamos ter uma outra aula muitíssimo importante com a pastora Eline. Ela vai falar sobre intercessão e batalha espiritual, 3:30 da tarde, ok? Do mesmo jeito, eu vou mandar o link lá no grupo do Telegram para você acessar, para você entrar, vai estar junto conosco, vai ser muito bom. É algo que o Senhor está trazendo, são pessoas que o Senhor tem trazido para nós, para edificar a nossa vida, nos dar uma base sólida. Então, a gente se encontra amanhã. Eu vou baixar essa aula aqui, se eu não conseguir baixar hoje, mas amanhã eu baixo, que já são meia-noite, 11h18, mas eu já vou baixar, já vou colocar lá no canal da escola, ok? Lá no YouTube, vai ficar disponível para você assistir novamente, passar para alguém. Mas amanhã a gente se encontra com a pastora Aline, e a gente vai estar junto aprendendo sobre intercessão. Ela tenho conversado bastante com ela, e dentro desse assunto, que é muito importante, a gente sabe que há várias variações, né? Várias variáveis, várias ramificações da intercessão e da batalha espiritual. E algumas pessoas se desviam muito fácil, porque é algo que não é, digamos assim, a gente tem muita facilidade nessa área de se desviar bastante, porque existem muitas interpretações. E eu tive conversando com ela antes, né? Por isso que a gente adiou a aula, para que a gente pudesse se conhecer, para que a gente pudesse colocar os nossos pensamentos e alinhar os nossos pensamentos dentro daquilo que a palavra fala. E ela é uma pessoa bem equilibrada dentro daquilo que ela conhece. E a gente, nós alinhamos, entendemos. Eu entendi que é uma pessoa que a gente pode ouvir. Você viu que hoje a gente precisa ter muito cuidado com quem fala, né? Com aquela pessoa que está ministrando. Eu tenho falado isso nas aulas da Escola de Servo. Tenha muito cuidado com tudo que você ouve. Não importa o título que a pessoa carrega, não importa o nome que ela tenha, não importa a quantidade de seguidores que ela tenha, não é isso que dá um respaldo para ela, mas o que dá um respaldo para ela é ela ser coerente com o que a Bíblia coloca. Tem alegorias extravagantes, né? Além daquilo que o Senhor nos permite conhecer dentro da palavra. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É uma das coisas que a gente tem aprendido na escola, e eu espero que a gente possa ser prudente em relação a isso nesses últimos tempos, porque os sofismas, os enganos têm entrado assim de forma muito terrível. Então, não estamos julgando ninguém, nós estamos julgando o ensino, se é bíblico ou não, e isso nós temos que fazer, tá? Cada um de nós. Então, é muito importante isso, que você, a gente possa receber uma palavra, possa receber um ensino, uma instrução, e esse ensino eu preciso colocar em confronto com a palavra, né? É a palavra que vai peneirar esse ensino para a minha vida, para a sua vida. Amém? Então, amanhã, 3:30 da tarde, eu vou estar lembrando vocês, ok? Não esqueçam, amanhã é uma aula também muito importante. E durante essa semana, a gente está recebendo outras pessoas também para estar nos equipando, né? Para permanecer firme diante de tudo aquilo que a gente tem percebido que vai vir por aí. Amém? Deus abençoe. Pastor Germano, uau! Ô, meu amigo,
Rapaz, Amém. Gente, que só bom gente te boa, ver, pastora rapaz. Cátia. Você entrou agora, cara. Eu Mas... entrei já aos 24 minutos do primeiro tempo. Ah, Mas não tá te tudo bem. vendo por aí. Ô, Ok, rapaz, que gente. bom lhe ver. Cheiro, viu? Amém. Pastor Rodrigo, Raquel, Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Nisri, Shuach Barak. Alhamdulillah, كويس الشيخ بارك كويس. يفتح. Alhamdulillah. كويس. Ok, gente, é paz do Senhor. Tenha uma boa tarde. Deus abençoe. Amém. Até a próxima aula. A gente se encontra aqui. Foi muito bom ver você, Ana, Cristina, Mari, pastor, Deus abençoe. Pastor, Andréia, muito Deus bom te ver, abençoe. pastor. Paz para todos. Amém. Paz, Mari. querida. Amém. Nidane, Nidiane, a paz, Aline, Elaine, Raquel, Catiúcia, Fátima, Valeu, pastor. Ana. Deus abençoe. Tchau, tchau, Paz, gente. Deus Aninha, Maria abençoe. Rita. Tchau, pastor. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Uma tarde abençoada aí para todos. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau. Amém.